Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Iniciei. Ok, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária do período da manhã do dia 7 de agosto de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Marcelo Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não está participando da reunião desta semana, deste mês. Vamos então iniciar a nossa sessão de julgamento pelo item 126 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 126 é da contribuinte Italmira Silva Brito. Item 126. Rafael, então você pode iniciar a leitura do relatório e, na sequência, pode passar para o voto. Importante destacar que nessa sessão do período da manhã não teremos sustentações orais. Então, você faz a leitura, Rafael, do relatório e, já na sequência, já pode passar para o voto. E sempre que possível, se puder fazer um resumo, a gente agradece, tá? Tanto do relatório quanto do voto. Pode começar, Rafael. Ok. Bom, vamos lá. Iniciou-se em setembro de 2009 com o termo de início do procedimento fiscal em MPF número está aqui, folhas 12 e 13, referente aos anos calendários 2004, 5 e 6, para que a contribuinte recorrente apresentasse. De período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, cópia dos comprovantes de pagamentos fornecidos pela fonte pagadora, documentação comprobatória e discriminatória de todos os valores lançados a título de rendimentos isentos e não tributáveis nos itens verbas isentas informadas pelo TJ Bahia e Tribunal de Justiça Bahia. Bom, intimado em 21 de setembro de 2009, via R de folhas 14, a contribuinte apresentou manifestação e documentação, folhas 15 a 38. Posteriormente, foi expedido o termo de encerramento, folhas 39, e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração, folhas 2 a 11. Contra a contribuinte, que, intimada em 16 de 10 de 2009, a R de folha 40, apresentou a impugnação, folhas 43 a 84. A terceira turma da DRJ de Salvador, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa do acordo de folhas 90 a 95. Aqui uma questão que, já para antecipar, são diferenças de remuneração por causa da URV, e aí se incide ou não o imposto de renda, tá? Intimado em 14 de abril de 2010, edital de folha número 11, a contribuinte propôs recurso voluntário, folha 112 a 148, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem encontrar razões, é o relatório. O recurso voluntário, de folha 112 a 148, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. No mérito. Trata-se do presente caso de auto de infração relativo ao imposto de renda pessoa física, correspondente aos anos calendários 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário no valor de R$ 135.894,30, incluída a multa de ofício no percentual de 75% de juros de imóvel. Conforme a descrição dos fatos em enquadramento legal constante no auto de infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada a classificação indevida de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual, como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de valores indenizatórios de URV em 36 parcelas, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia, número 8.730, de 8 de setembro de 2003. A situação não é nova nesse Conselho, razão pela qual as matérias aqui enfrentadas são da natureza das diferenças de ORV e da legitimidade da União, da isonomia requerida, da responsabilidade da fonte pagadora. Quanto a esses temas, peço vênia para destacar a doutrina e fundamentação embasados no acórdão
que eu cito aqui, desta mesma turma, de relatoria do ilustre conselheiro Túlio Teotônio de Mello Pereira. E aqui eu destaco a justificativa dele aqui, toda a doutrina que ele traz. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que é cabível a incidência do imposto de renda sobre valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do RV em real. E aqui eu trago mais uma decisão, uma visão do STJ. Acontece que as razões recursais são cópia fiel da impugnação, inclusive a recorrente não aduz novas razões, no recurso voluntário, que é 112.148, perante a segunda instância, limitando-se a reproduzir os argumentos da impugnação, folhas 43 a 84, na sua integralidade. E, neste caso, como dito, a recorrente apresenta os argumentos ipsilíteres da impugnação, inclusive os mesmos destaques, grifos e negritos. Assim, considerando que o recurso voluntário em questão apenas reproduziu os argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, RICARF, aprovado pela portaria NF número 343, de 9 de junho de 2015, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de primeira instância e reproduzo abaixo com os quais estou de pleno acordo. Vocês estão acompanhando a minuta. Vocês querem que eu leia a decisão da RJ ou posso suprir a leitura? Posso suprir? Acho que pode sim. É um caso já... Pode ser. É um caso que vocês já têm outras decisões nesse sentido. Né? Nesse sentido, voto para negar provimento ao recurso nesta parte. Da alíquota aplicada. Superado o médio na coincidência do IRPF sobre tais valores recebidos, considerando a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2 do RICARF, aqui destacar a aplicação da alíquota no presente caso. No caso de rendimentos recebidos de forma acumulada, o tributo integralmente, quando do efetivo recebimento, vigia o artigo 12 da lei. Da Lei 7713 de 98, com a redação original. Com o advento da Lei 350 de 2010, introduziu o artigo 12A da Lei, introduziu o artigo 12 da Lei 773 de 98. O dispositivo acima transcrito definiu como regra a tributação exclusiva na fonte para rendimentos recebidos acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva remunerada, pagos por entidades publicadas. De fato, não pairam mais dúvidas sobre a aplicação do novelo disposto para os exercícios posteriores a 2009, ante a clareza da redação. E aí aqui eu trago o RESP 1470-721, 118-429, aplicados sobre o repetitivo, né? Trago as decisões aqui dos tribunais e o recurso extraordinário 614-406, tá? Aliás, o nome desse conselho não é a primeira vez também que essa questão é enfrentada, inclusive pacificada na Câmara Superior. No recurso especial da PGFN, processo está aqui, julgado na segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do SCARF, né? Enquanto situação similar, cujo voto vencedor do ilustre conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior trata a matéria ora sob apreciação. Veja a emenda. Aí eu trago aqui a emenda dele. No mesmo sentido, destaque-se a emenda do processo de relatoria da ilustre conselheira Elaine Cristina, quando o julgamento da segunda turma do Superior, da segunda turma da Câmara Superior. Nesse sentido, nos termos do artigo 62 do parágrafo 2º do RICARF, aprovado pela portaria 343, consoante o entendimento do STF e STJ, voto sentido de provimento ao recurso voluntário, no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos cumulativamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época, em que os valores deveriam ter sido adquiridos, observando a renda tributável aferida mês a mês pelo contribuinte. Tá? Posso passar para o último item? Da multa de ofício. A recorrente insiste na aplicação do artigo 100 do CTN para excluir multas, juros e correção monetária, assim dispõe o dispositivo. É certo também que o parágrafo único do artigo 100 do CTN exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização dos valores monetários da base de cálculo do tributo nos casos em que o contribuinte age com observância das normas complementares neles previstas.
Entretanto, os informes de rendimento fornecidos pelo Estado da Bahia não têm caráter normativo, nem autoridade administrativa emitente de ter competência para tratar da matéria tributária federal. Contudo, no que se refere à incidência da multa de ofício, impõe-se reconhecer que a recorrente autuada incorreu em erro excusável ao classificar os rendimentos em questão como isentos e não tributáveis, dando o teor das informações que lhe foram disponibilizadas pela fonte pagadora. Deste modo, voto para afastar a penalidade aplicada, conforme jurisprudência pacificada deste Conselho, também já enunciada em súmula, com observância obrigatória, conforme o artigo 72 do Regimento Interno do CARF. A súmula CARF é a 73. Erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda causado por informações erradas, prestado pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento da multa de ofício. Assim, voto para afastar a multa de ofício. Conclusão. Diante de todo exposto, voto no sentido de provimento parcial ao recurso voluntário, para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumulativamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adquiridos, observando a renda tributável aferida mês a mês pela contribuinte, assim como para excluir a multa de ofício. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Rafael, só um detalhe aqui em relação a esse processo. Eu dei uma olhada aqui no recurso voluntário e a contribuinte questiona a incidência de IR sobre juros moratórios nesse processo. Esse é um caso que deveria ser sobrestado, sabe, o processo. Tem essa alegação. Então, vamos fazer o seguinte, colegas, vamos fazer uma vista de mesa nesse processo aqui, né? Eu acho que o ideal nesse processo é tirar de pauta, tá, para que a gente faça o sobrestamento. Eu vou fazer uma vista de mesa agora, vou pedir uma vista de mesa, aí eu vou ver certinho como proceder nesse caso aqui, tá? Viu, Rafael? Teu voto está ok, você está dando parcial provimento à contribuinte, porque ela pede realmente que o imposto seja calculado mês a mês, então você, nessa parte, está dando provimento. Só que como ela questiona a incidência de IR sobre juros moratórios, e o STF mandou a gente sobrestar todos os processos que tratam dessas matérias, esse aqui deveria ser sobrestado também, sabe? Então, e não deveria ter vindo para julgamento. Eu vou então pedir uma vista de mesa aqui, tirar esse processo com vista de mesa, para a gente julgar à tarde ele, tá? Ele julgar não, resolver o que vai fazer com ele à tarde. O ideal mesmo é tirar de pauta, sabe? Tirar de pauta e faz um despacho de sobrestamento e mantém ele sobrestado até o STF decidir essa questão do IR sobre juros moratórios, tá bom? Então, você chegou a olhar a impugnação, Denis? Tem também essa... Tem no recurso. A impugnação, será que ela fez durante a impugnação esse pedido também? Porque se não fez... É uma questão interessante mesmo. Ele não fez, não pré-questionou. A lei inovou e a gente não pode analisar. Eu já tive um caso desse que eu acabei julgando porque, digamos assim, ele não pediu isso na impugnação, só veio no recurso voluntário. E aí, na turma de vocês julgaram? Por causa desse detalhe, a pessoa não havia pedido na impugnação a questão dos juros, né? Se incidiu ou não. Se ela também não fez isso, eu até entenderia que poderia julgar. Entendeu? Porque a matéria não coincide, né? E assim, na prática, julgando, dando rendimentos acumulados, deve dar o mesmo resultado, entendeu? Assim, a partir de um princípio que a pessoa seja considerada aí pelo Supremo, que os juros não haja incidência de imposto de renda. A tendência é ficar mais ou menos ali da mesma forma, imagino. Claro que depende de caso a caso, mas na verdade eu estou falando só por causa disso. Eu estou até tentando olhar a impugnação aqui. Eu estou com a impugnação aberta, no parágrafo 21, ela fala da não incidência de IR sobre juros moratórios compensatórios. Então não tem jeito. Não dá. Estou vendo aqui. Ela fala, não tem jeito. Esse caso aqui é um caso... No parágrafo 21 ela começa. Tá, colegas, então esse aqui sai com vista de mesa, tá? Eu vou ver como resolver esse caso aqui, provavelmente vai sair de pauta para sobrestamento, tá bom?
Oi, pode falar, Francisco. Só para contribuir com a decisão, a formação da sua convicção, nós tivemos um caso, já, eu não me recordo agora qual foi o mês, acho que era um processo do Paulo, inclusive. Era aquela questão de CFL 68 que a gente julgou sobrestar. A gente julgou sobrestamento mesmo de um processo a outro. Talvez, de repente, fosse uma possibilidade também, né? Sair um julgamento e, olha, vamos decidir sobrestar o processo em função já que ele está pautado, né? E não tirar de pauta e fazer um despacho posterior. O julgamento já é o sobrestar, já sobresta. É que, Francisco, a orientação do CARF, nesses casos de determinação do STF para sobrestar os processos, não levar para julgamento, é que os processos sejam sobrestados por despacho, não por julgamento. Né? Então, tá? Mas eu vou fazer vista de novo, né? Eu vejo certinho qual providência tem que ser tomada. Mas é bem provável, nesse caso, é só retirar de pauta e sobrestar. Tá bom? Colegas, esse foi o item 126 da pauta, ele está saindo com vista de meio, e ver essa questão essa questão do sobrestamento. Deixa eu... Colegas, vamos passar para o item agora 127 da pauta. O contribuinte é Jackson Dias de Carvalho, também de relatoria do conselheiro Rafael. Item 127. Rafael, pode então iniciar a leitura do relatório e já pode passar para o voto, tá? Pode começar. Vamos lá. Iniciou-se em março de 2007, com mandado de procedimento fiscal, de folhas 2 e 3, e aqui peço dele para valer o relatório do acordo guerreado, folhas 468. Conforme termo de verificação fiscal, o procedimento fiscal originou da demanda requisitória judicial, procedimento criminal X da primeira vara federal de Campinas. Houve quebra de sigilo fiscal e bancário do fiscalizado pelo período de 2 anos, com início em 1º de janeiro de 2004 e encaminhamento de cópia de documentação bancária relativa aos anos calendário, 2004 e 2005. O procedimento fiscal teve por objeto a revisão das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física relativo aos exercícios 2003 a 2007, anos calendários 2002 a 2006. Ficando o exame, ficou restrito à análise da movimentação financeira efetuada pela fiscalização e da omissão de rendimentos recebidos pela pessoa jurídica, ambos nos anos calendários 2004 e 2005, além dos procedimentos básicos para a pessoa física, referentes aos anos de 2002 a 2006. Após diversas tentativas, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos, a prestar esclarecimentos, mas solicitou prorrogação de prazo para atendimento em mais 30 dias, o qual foi deferido. Da análise dos elementos corrigidos na presente ação fiscal, resultaram alterações nas declarações de ajuste anual apresentadas pelo fiscalizado, ficando constatadas as seguintes matérias tributárias para o ano 2004 e 2006. O auto de infração, folha 5 ou 7, contra o contribuinte, que intimado em 23 de 10 de 2008, certidão de folhas 465, apresentou impugnação, folhas 459 e 462. A 8ª turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo de folhas 467 e 482. Intimado, em 11 de novembro de 2009, a rede folha 485, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 486 e 494, qual protestou pela reforma da decisão, sem contra-razões ao relatório. O recurso é tempestivo e tem os demais requisitos de admissibilidade, assim dele eu conheço. Ele alega a preliminar de quebra de sigilo, como eu próprio destaquei no relatório ali do acordo, a quebra foi a partir
da ação criminal, da primeira vara criminal de Campinas, então não houve nenhum ato ilegal aqui, e então eu entendo que está sem razão o recorrente nesse capítulo aqui. Do mérito. No mérito, o contribuinte alega não incidência do imposto de renda em razão da natureza dos valores serem decorrentes de bolsa, auxílio e estágio. Mas também alega cancelamento em razão do contido artigo 42 da Lei 9430 de 96, que também é objeto da súmula CARF 61. Aí eu fiz o destaque da aplicabilidade da lei, na questão do imposto de renda. Assim, no tocante à incidência ou não do imposto de renda, ainda sobre os valores recebidos, seja por meio de auxílio de bolsa e estágio, sendo tais valores superiores ao teto da isenção no ano calendário, deve sim providenciar o respectivo recolhimento. Acontece que, como alegado no recurso voluntário, tais valores são inferiores ao previsto na súmula CARF 61. E, nesse sentido, conforme constou o próprio termo de verificação, folhas 18 a 29, destaco. E aqui ele traz os valores das bolsas, os valores, o quadro mesmo apresentado, que nenhum valor dele é superior, são inferiores individualmente aos 12 mil ou ao somatório de 80 mil. Isso consta também no acórdão, na folha 471. Então, conforme relatado, o recorrente alega serem de valores inferiores a 12 mil e cujo somatório não ultrapassou 80 mil. Então, a situação foi confirmada pela fiscalização e DRJ, como destaque assim. Nesse sentido, nós temos a súmula CARF 61, com efeito vinculante, cujo teor eu apresento. Assim, entendo que assiste a razão recorrente e, nesse sentido, voto para dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o lançamento fiscal. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Esses depósitos que a fiscalização pediu para o contribuinte confirmar, todos eram bolsa de estagiário? Bolsa? Ele recebia uma bolsa de... Na verdade, ele fazia o estágio e recebia o ganho do estágio. Ele, durante esse tempo, ele comprou um carro financiado no Uno, se eu não me engano, e o pai ajudou, o pai depositava a parcela do Uno para ele cobrir a parcela do carro. Mas mesmo assim não atingiu o valor da súmula, entendeu? Ele não teve nenhuma movimentação atípica, na verdade. No meu ponto de vista, né? Tá. Eu estou abrindo aqui o processo só para dar uma olhadinha. Colegas, fiquem à vontade se quiserem dar uma olhadinha no processo. Só para... É estranho porque pela emenda da DRJ parece que o lançamento pelo menos a emenda sinaliza o lançamento por variação patrimonial descoberta. O que eu acho assim meio estranho assim de início assim, no primeiro momento assim, é a fiscalização fazer lançamento por depósito bancário de origem não comprovada de valores relativamente baixos, né? Não, né, Marcelo? Eles não iam, a fiscalização não ia. Não, isso aí pode acontecer porque isso aí foi uma requisição judicial, então pode ser que... Veio fundamentado nisso mesmo. Teve uma questão maior e apareceu o nome desse contribuinte e ele veio relacionado. Né? Quebra de sigilo bancário, né? Essas bolsas, talvez, né? Tá, pode ser. O que é, Marcelo? Teve quebra de sigilo bancário aí. Ah, pode ser, Isso aqui, por si só, não iria deflagrar lá dentro da Receita Federal uma fiscalização, né? Teria que vir de fora mesmo, né? Pois é. A motivação inicial deve ser outra, né? Não tem... E o fundamento da fiscalização foi depósito bancário de origem não comprovada? São duas infrações, né? Eu estou aqui com o auto aberto. Omissão de rendimentos, né? Trabalho sem vínculo empregatício, recebido de pessoas jurídicas, é a questão do bolsa auxílio, né? Isso. E a primeira infração é acréscimo patrimonial descoberto.
Mas, Gregório, os valores são os mesmos? Você chegou a ver aí? Reparou? Das duas infrações? Não, são diferentes. Diferentes. São diferentes. E talvez por causa daquilo que o Rafael comentou da ajuda do pai para pagar, né? Pode ser que a fiscalização tenha considerado, ele justificou isso, né? Como origem de recurso. Ele até afirma isso, que o valor era para pagar a parcela do carro, ele juntou o financiamento do carro ali. Eu não vou falar isso aqui agora. O fundamento da fiscalização não foi depósito bancário de origem não comprovada, foi emissão de rendimento só. Aí, Rafael, não é o caso de aplicar a súmula, né? Aí confere o que o Francisco falou, que a DRJ entendeu que seria acréscimo patrimonial a descoberto, né, ou variação patrimonial, né? Deixa eu ver aqui a decisão da DRJ. Eu vi pela emenda que está na minuta do voto. Agora, eu estou com dificuldade de acessar o processo aqui. Estou indo pelo processo agora para ver se eu chego. Não, o Rafael disponibilizou o processo ali. Pois é, mas naquela hora... Mas o seguinte, você tem que pegar o processo e copiar no computador. Copiar em outro lugar. Para abrir ele na pasta T, esquece. Eu cliquei naquela, não abriu ainda. Não, você tem que copiar. Quando copia é rápido, sabe? Ele copia... Tá, beleza. Você tem que tirar daquele ambiente compartilhado e fazer dentro da máquina. É o que eu fiz aqui, senão na turma extraordinária, digamos assim, se é uma prática que todo mundo coloca processo em minuta, aí copia-se antes, senão você não consegue andar, não. Parece que você volta 8 bits aí de processamento. Tic-tac. No acordo do RJ, só achar a folha aqui, 473, ele fala da análise das planilhas de fluxo financeiro mensal relativas aos anos calendário 2004 e 2005, anexo número 3 do termo de verificação fiscal foi 1619 verso, verificou-se variação patrimonial descoberta nos meses de janeiro a setembro de 2004, dezembro de 2004, janeiro e dezembro de 2005, caracterizando emissão de rendimentos. Todos os dados funções da planilha, tal, e ele fala, a despeito da alegação fiscalizada de que recebeu ajuda de custo do seu genitor para pagamento das parcelas do financiamento do veículo. No acordo da DRJ, e fala, né, que a tese levantada pelo contribuinte em sua defesa faz confusão entre o lançamento com base em depósito bancário e o lançamento de acréscimo patrimonial descoberto, verificado por sinais exteriores de riqueza. É isso aí. Uma das alegações do contribuinte na impugnação é justamente que seja considerada essa história dos depósitos inferiores a 12 mil, né? Ultrapassam 80 mil. Isso está na impugnação. Tá.
Você vai manter teu voto, Rafael? Ou Não, no caso eu teria que alterar, né? A matéria é diferente, né? Eu teria que alterar, né? que daí não é o caso de aplicar a súmula, né? Daí não... Exatamente, exatamente. Tá. E aí... Eu vou perguntar uma coisa, questão de ordem, Rafael. Quem que provocou a confusão no lançamento? Foi o contribuinte que entendeu errado? Ou foi o lançamento, o termo de verificação fiscal, que induziu o contribuinte a acreditar que foi o depósito bancário? Não. Na verdade é o seguinte, eu vejo que, pelo que eu li do processo, Márcio, é o seguinte, essa verificação veio com a da ação criminal que pediu o levantamento, entendeu? De fato, existe o documento de que ele fazia um estágio, acho que, se não me engano, até na polícia, no Corpo Bombeiro, era alguma coisa assim, tá? Ele ter sido induzido a erro, não sei, sinceramente, acho que não. Acho que não. Deve ter sido alguma coisa nessa ação criminal que justificou ir atrás dele, porque a movimentação... Não, eu quero dizer assim, o lançamento, se tivesse induzido o contribuinte a se defender em erro, porque se por alguma coisa poderia ter algum tipo de preterição de direito de defesa, mas se tu está dizendo que não, então... Não. Viu, Márcio, eu estou aqui com o termo de verificação fiscal aberto, e aí são duas infrações, né? Uma outra infração. E aí tem o primeiro tópico para a infração de omissão de rendimentos, que é essa questão da Bolsa. E depois tem um segundo tópico, omissão de rendimentos, tendo em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados / aprovados. Que é justamente o acréscimo patrimonial descoberto. E na sequência já vem aquele fluxo financeiro, né? Entradas, saídas, origens e aplicações próprio desse tipo de infração. O fluxo começa lá na folha 26, não é isso? Tá lá, tá isso que eu estava procurando. Então, no caso, a gente não conheceria do recurso, por ele não ter enfrentado a matéria? Ele só tratou isso, né? Não, ele enfrentou e foi julgado improcedente pela DRJ. Não, eu falo agora no CAF, se ele está se defendendo pela súmula CAF 61, que é uma súmula voltada a depósitos bancários, a infração de depósitos bancários. Também na DRJ. Ele pediu essa exclusão também na DRJ. E a DRJ julgou improcedente porque ele se confundiu. Ele pediu uma coisa que, mas, na verdade, não foi nem objeto de atuação. Isso. Aí vai reiterar agora no recurso esse pedido. E esse relator aqui da DRJ, que fez esse voto aqui da DRJ, ele foi conselheiro do CARF também, é o André Lombardi. Então tá, Rafael, você então vai alterar seu voto, né? Daí você vai votar como, então? A conclusão vai ser qual, então? Negar o provimento. Negar o provimento. Tá. Colegas, em relação ao item 127 da pauta, do contribuinte Jackson Dias de Carvalho, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não diverge? Também não. Então, em relação ao item 127 da pauta, vai ficar assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 128 da pauta, do contribuinte José Fábio Maia Barbosa, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura do relatório, na sequência já pode passar para o voto. Pode começar. Tá. Deixa eu só pegar aqui meu minuto. Aqui é 128. Aberto o microfone. Bom, 128. Iniciou-se em julho de 2007 com o termo de intimação fiscal em folhas 20 a 21, referente aos anos calendários. Calendário 2003 e 2004. Para o contribuinte recorrente apresentar-se. Aí eu trago a relação aqui da informação, que relaciona. Intimado em 3 de agosto de 2007, a R de folhas 22, o contribuinte apresentou justificativa, folhas 24 e 29, documentos 30 a 86. Dando sequência ao procedimento, o contribuinte foi intimado novamente a identificar a origem dos depósitos apresentados, folhas 84 a 94, vindo apresentar justificativas, folhas 98 a 104 e documentos 105 a 109.
Posteriormente, foi expedido o relatório de ação fiscal, folha 111, 113, e demonstrativo de apuração, folha 110. O recorrente apresentou requerimento de revisão de ofício, folha 119, 25, e documentos, folha 126 a 148. Diante da situação, as folhas 151 e 156 foi lavrado o auto de infração contra o contribuinte, que, intimado, apresentou a impugnação tempestivamente, folhas 171 e 177. E documentos 178 a 226. A segunda turma da RJ, em Recife, por unanimidade, julgou parcialmente procedente de impugnação, conforme a emenda do acordo, folhas 232 e 247. Ao parcial provimento deu-se quanto à exclusão da base de cálculo dos valores inferiores a 12 mil. Intimado, em 13 de 8 de 2010, a R de folha 254, o contribuinte propôs recurso voluntário e documentos, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso voluntário de folhas tal é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Quanto aos documentos novos, trazidos nas folhas 265 e 272, com recurso voluntário, eu conheço deles também. Das nulidades. Ele alega a nulidade do procedimento administrativo, que invoca o artigo 10º do decreto 70.235/72, e nega o provimento a isso. Vejo que não houve nenhuma nulidade, nada que pudesse desconstituir o lançamento. Ele fala da ausência de prova, da alegada ausência de provas acerca da infração contábil e impossibilidade de se presumir rendimento de meras movimentações financeiras. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Visto que o mérito desse feito é sobre a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos em conta corrente e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos do direito, discorre sobre a previsão legal. Aí eu trago aqui a previsão legal, tá? Como tem que ser feito e decisões nossas. O enunciado de súmula CARF, que é a previsão estabelecida no artigo 42, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda. No recurso voluntário, o recorrente alega que parte dos valores foram provados pelo documento apresentado, e alguns representados no recurso, sendo compra e venda de imóvel residencial, compra e venda de veículos. E aqui destaca o contido no acordo, folhas 243 e 244. Aqui ele pontuou essa movimentação desses valores. Vou só ler a parte destacada aqui, tá? Ao mesmo tempo, analisando mais de uma vez o demonstrativo de valores de extratos bancários, folhas 84 e 89, constata-se que, na data acima, não consta registro de qualquer depósito e na data seguinte do caso, 13 de 11 de 2003, consta um registro de um depósito online, no valor de 20 mil, e uma TED no valor de 24 mil, ou seja, não há correspondência em data e valor entre o pagamento de 45 mil supercitado e os depósitos referentes, não podendo servir, portanto, tal recurso em face de que já foi exposto precedentemente nesse voto, como justificativa para depósito em tela. Também, no que se refere ao valor da venda, este encontra-se completamente ilegível no campo daquele documento destinado a tal informação, uma vez que foi oposto no referido campo um carimbo que impede a sua visualização, tendo sido colocado fora dos campos destinados a informações de transação a seguinte informação, valor de 37 mil. Assim, cabia ao contribuinte, diante da falha na hora observada, já que se trata de um documento com o qual ele visa comprovar uma alegação apresentada, na sua impugnação, trazer aos autos cópia mais legível. E, por último, mais uma vez, se trata de recursos cujos valores e dados não coincidem com os depósitos bancários, ao qual o impugnante pretende que sirva de comprovação, razão pela qual, e com base nas considerações já declinadas no presente voto, não é possível acatá-los como elementos justificadores de depósito em questão, devendo ser mantida a tributação correspondente. Feitas essas considerações legais, considero que as razões trazidas no recurso voluntário não têm fundamento para cancelar o lançamento. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também nesse quesito, mantendo o lançamento. Quanto aos depósitos inferiores a 12 mil, de acordo, eu vou ler ele inteiro.
Embora reconheça o parcial provimento no acordo ou atacado, o recorrente insiste que os débitos, objeto acima, venda do imóvel e veículo, também deveriam ser excluídos a base de cálculo do imposto lançado, visto que esses embasaram a movimentação excluída pelo teto anual, de acordo com o dispositivo no artigo 2º, parágrafo 3º da lei 94/30/96. Todavia, não vejo fundamento para dar justificativa, visto que, diante dos autos, pense que o contribuinte foi ofertado o contraditório dos fatos, vindo mesmo identificar os respectivos comprovantes. Logo, a desconsideração dos valores, de acordo com o dispositivo, não reflete divergência dos valores não provados pelo contribuinte. Assim, voto por negar provimento. Por fim, conclusão, faço exposto e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Não ocorreu nos autos a identificação dos depósitos apontados na fiscalização pelo contribuinte. Ele não consegue, ele tenta justificar a movimentação para fazer os valores pontuais fixos. Então, não houve prova, eu entendo que não merece provimento o relatório do recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 128 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, também não divijo. Então, em relação ao item 128 da pauta, do contribuinte José Fábio Maia Barbosa, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora a mais um processo do conselheiro Rafael, daí na sequência vamos ter aí um processo da Ana e depois do Márcio. Vamos dar um descanso depois para a garganta do Rafael. Vamos fazer agora então o item 129 da pauta, do recorrente Labib João Atie ou Atirre, Labib João Atie ou Atirre, de relatoria também do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar então a leitura do relatório e já passar para o voto. Certo. Bom, vamos lá. Iniciou-se em março de 2006 com o termo de intimação fiscal folha 22, referente ao ano calendário de 2003, para que o contribuinte recorrente apresentasse comprovação dos rendimentos tributários recebidos pelo contribuinte ou seus dependentes, bem como dos rendimentos isentos tributários exclusivamente na fonte, comprovação dos pagamentos efetuados a título de cartão de crédito, comprovação dos bens e direitos adquiridos ou alienados, comprovação dos pagamentos e doações efetuadas, comprovação dos dispêndios efetuados, como, por exemplo, IPTU, taxa, condomínio, energia elétrica, água, etc. Comprovação de pagamentos ou constituição de dívidas ou ônus reais. Intimado em 29 de março de 2006, a R de folha 24, o contribuinte apresentou documentos de folhas 26 a 256, conforme o termo de recebimento dos documentos, folha 258. Dando sequência ao procedimento, o contribuinte foi intimado novamente a apresentar documentos, folhas 206 e folha 270. 260 a 270, perdão. Vindo apresentar justificativa e alguns documentos, folhas 274 a 294. Posteriormente foi expedido o termo de verificação fiscal, folhas 302 a 308, e demonstrativo de apuração, folha 310 a 312. Diante de tal situação, as folhas 314 e 320 foi lavrado o auto de infração contra o contribuinte, que, intimado em 29 de novembro de 2006, a R de folha 322, apresentou impugnação tempestiva, folha 326 a 366. A 10ª turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa do acordo de folhas 396 a 416. Intimado em 19 de 11 de 2009, a R de folha 426, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 431 a 479, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contra-razões. As folhas 519 e 523 foi apresentado nos autos a escrituração de indicação de inventariante, no qual informou o falecimento do contribuinte recorrente em 30 de agosto de 2016 para regularização processual. É o relatório. O recurso voluntário
é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim deverá ser conhecido. Bom, ela alega a nulidade do procedimento, do procedimento administrativo, aqui eu destaco o artigo 10 do decreto 70.235/72. Não vejo nenhum... A ele foi concedido todo prazo de contraditório, prazo para prova, acesso a tudo, então não vejo motivo para reconhecer nulidade do lançamento ou do procedimento como ele alega. Da nulidade de autuação da regularidade da obtenção das informações de sigilo bancário, também não vejo nenhum motivo, foi oportunizado, foi apresentado por ele até, algumas, outros foram requeridas, não vejo motivo para tornar nulo a quebra do sigilo dele. Razão também porque eu voto por negar provimento a isso. A ausência de prova acerca das informações apontadas e da possibilidade de presumir o rendimento. Aqui eu destaco a previsão legal do artigo 42 da Lei 9.430 de 96, e vamos no caso recentemente lido aqui, as decisões. Feitas tais considerações legais, considerando as razões trazidas no recurso voluntário, são iguais àquelas que constam na peça impugnatória, argumento, jurisprudência, doutrina, razão pela qual, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICARF, estão as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição íntegra teor do voto condutor. E aqui eu transcrevo o voto da DRJ. Posso dispensar a leitura dele? Assim, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário também nesse quesito, mantendo-se o lançamento. Conclusão. Faço exposto, voto por negar o provimento ao recurso voluntário, presidente. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 129 da pauta, do contribuinte Labib João Atirre, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou comentar o voto? Alguém diverge do voto relator? Eu também não. Então, em relação ao item 129 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 130 da pauta, do contribuinte Humberto Drummond Guimarães, de relatoria da conselheira Ana. Ana pode, então, passar a leitura do relatório e já, na sequência, passar para o voto. Pode começar. Só um detalhezinho, o do Rafael, esse ele colocou também como depósito bancário, não foi? Lá na emenda ele está tratando como depósito bancário, não é isso, Rafael? Só fazer um ajuste na emenda, então, tá, Rafael? Eu acho que é a mesma situação daquele outro que a gente comentou aqui. Isso, perfeito. APD, tá? Só isso. Valeu, Marcelo. Boa observação. Então tá. Obrigado, Marcelo. Vou corrigir já. Tá joia. Ana, então pode iniciar a leitura do voto e do relatório do item 130 da pauta. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte por intempestividade. A decisão recorrida restou assim emendada. Aí eu transcrevo aqui a decisão recorrida que diz: a petição apresentada após o prazo de 30 dias, contados da ciência do lançamento, é inábil à instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal e não comporta julgamento de primeira instância. O contribuinte foi cientificado da decisão em 20 de março de 2013 e apresentou recurso voluntário em 22 de abril de 2013. Se encontra as razões, é o relatório. Passo ao voto. O recorrente foi cientificado da decisão da DRJ no dia 20 de março de 2013, uma quarta-feira, conforme a R de folhas 37.
Tendo sido intimado no dia 20 de março de 2013, tem-se que o prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário começou em 21 de março de 2013, quinta-feira, e se encerrou no dia 19 de abril de 2013, uma sexta-feira. Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal, pense que este foi apresentado somente no dia 22 de abril de 2013, uma segunda-feira. Em consulta aos feriados do município de Ouro Branco, constatei a ausência de óbice ao cômputo do prazo. E aí eu colei aqui. O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo legal de 30 dias, contados da ciência da adesão de primeira instância. Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Ok, Ana. Só um instantinho. Só um minutinho também, por favor. Na verdade, o que ele está impugnando é a intempestividade da impugnação, certo? Certo, porque a impugnação também foi intempestiva. Esse ajuste aqui, que o que ele está impugnando, o que é intempestivo no caso, é a impugnação, não é o recurso, certo? Certo, aonde que... Aqui, ó, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo. Na verdade, não é o recurso voluntário, é a impugnação que ele apresentou lá atrás, é que é intempestiva. O recurso que você está analisando... Não foram intempestivos. o recurso é intempestivo. Também? Aí o recurso dele também foi intempestivo. Também foi intempestivo. Misericórdia. Acho que essa é a palavra, viu? Então, é o modus operandi, coitado. Ai, que horror. Perdão. E não dá nem para questionar muito que o próprio recurso é datado de 22 de abril também, né? Não tem nem aquela caso a gente presumir, mas será que não, é do mesma data do carimbo. Eu até procurei, porque 19 de abril é o dia do índio, né? Mas ele não é nem ponto facultativo em forma alguma, para dizer que em alguns lugares poderia até ser aceito como ponto facultativo, e seria exatamente a sexta-feira que terminou o prazo dele, mas não é. Gente, parece que é uma deficiência da pessoa saber contar o prazo mesmo. Parece que é o mesmo equívoco cometido aqui e lá. Que coisa. Seu áudio, Dani. É verdade, obrigado, Ana. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação ao item 130 da pauta? Não? Um caso assim bem atípico, né? Tanto a impugnação ser intempestiva quanto o recurso, né? Então tá, colegas, em relação ao item 130 da pauta, do contribuinte Humberto Drummond Guimarães, a conselheira relatora, a Ana, está não conhecendo do recurso voluntário por intempestividade. Alguém diverge do voto da relatora? Vai dar só mais um minutinhozinho? Só um segundinho. Pode ser, sim. Desculpa aí, tá, gente? Só um segundinho. Não, tranquilo. Ana, você consultou esses feriados onde, assim?
Porque eu costumo usar um link aqui, um site chamado feriados.com.br, esse mesmo. É esse também que a gente usa. Deixa eu ver se eu coloquei o ano errado, que eu posso ter colocado, né, também. Eu costumo... Ah, esquece. Provavelmente. O curioso é que em 2014 tem 2 feriados aí daí. Nossa. Eu vou clicando ali na esquerda, aí eu vejo chegar no ano ali, eu esqueço, tem que clicar mais um para ficar ele lá, né? Ele escreve 2014, 2013. Rapaz, desculpe aí, viu, gente? Meu tico-teco tá meio dando confusão. Se fosse um ano depois, ele estaria tempestivo. Tá. Então, ninguém diverge do voto da relatora, né? Então, em relação ao item 130 do contribuinte Humberto Drummond Guimarães, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Agora vamos passar para o item 131 da pauta, do contribuinte Jefte Fernando Lizovski. Jefte Fernando Lizovski. A minuta está lá, Márcio? Eu estou copiando, eu esqueci de copiar pela manhã e eu estou copiando também com o processo, porque vai ter queria analisar com vocês conjuntamente um aspecto do processo. Oh, droga, fiz uma besteira. E está bem lento, mas já está faltando 1 minuto aqui, pelo menos no indicativo do reloginho. Aqui faltam 30 segundos agora. Vai aparecer aí a qualquer momento. Bem, eu vou contextualizando, presidente, mesmo que a gente não esteja aí vendo o processo, para ganhar tempo enquanto está terminando a cópia. O processo do GEFT, então eu vou fazer uma contextualização mais ampla aqui no relatório, já que vocês não estão vendo nesse exato momento. O lançamento de imposto de renda da pessoa física no valor de R$22 mil, com 2 infrações. A primeira delas, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. O outro, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada. Quando esse lançamento chegou à DRJ, ela rejeitou a arguição de nulidade. Quanto à omissão de rendimentos, porque essa omissão de rendimentos trabalhistas, de ações trabalhistas, são 2 na realidade. Então, com relação à primeira, não, o acórdão já está lá, tá bom, gente? Então já pode ser acessado. Com relação à primeira, de R$28 mil aproximadamente, não houve a prova de que os rendimentos foram auferidos pelas autoras da ação, enquanto as provas carreadas aos autos não coincidem com a emissão constatada. O impugnante ainda alega ter solicitado esclarecimentos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas não juntou a petição dirigida, somente documento apócrifo. Sem chancela do órgão emitente, tem informação de que a no base refere-se às atenções. Quanto à omissão de rendimentos de R$104 mil, o contribuinte alega não haver sido beneficiário dos rendimentos, mas essa sociedade da qual integra. A análise do livro Razão revela lançamentos contábeis em 31 de maio, não tendo o contribuinte logrado comprovar que neste valor está parte omissa na declaração. Da mesma forma, não foram exitosos em demonstrar o lançamento de R$1.921, a 1, porque o alvará determinou o pagamento ao contribuinte, a 2, porque o lançamento contábil for apenas de R$1.075. Quanto à omissão de rendimentos na previdência privada, ele admite a omissão e rejeita a restituição requerida, mesmo por haver mantido o lançamento. O contribuinte admite a omissão. Quem rejeita, na verdade, é a autoridade julgadora. A autoridade julgadora rejeita porque ele havia pedido restituição e manteve o lançamento na integralidade. Agora, no recurso voluntário, o recorrente recanta haver levantado os alvarás em razão da responsabilidade técnica e diretiva para a PAZeta, tendo na cláusula 36ª a prova da exclusividade de prestação de serviço da destinação dos proventos recebidos em face de sua atuação profissional. Concluir que recebeu os rendimentos como pessoa física, ou mesmo que alegar sua conduta antiética e violando a regra básica da sociedade, constituindo em simples violação da conduta do advogado. Defende a nulidade da decisão recorrida pela não realização de diligência perante o TJSC. Quanto à omissão do TJSC, contesta o não acatamento do documento apresentado por não ter diligenciado sua veracidade nem admite o argumento de que não era a pessoa que oferiu a renda.
Quanto aos alvarás, aponta que o julgador apenas manteve o lançamento pela não demonstração objetiva da contabilização e pagamento pela sociedade de advogados. Esse é o voto. Aí vocês podem abrir aí, por favor, quem já conseguiu baixar o documento, o processo. Deixa eu abrir aqui também o meu. 2 minutos. No lançamento, eu tenho um ponto que me deixou encafifado, eu gosto dessa palavra, encafifado no lançamento, é que o lançamento fiscal, ele é feito, deixa eu abrir aqui a notificação, só um minutinho, deixa eu ver a página de ela está. Aqui. É um processo relativamente grande. 56. 56, Obrigado, Gregório. Ele faz um lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. Mas o que eu percebi durante o voto é que não se trata de omissão de rendimentos de ações trabalhistas, mas se trata de omissão de honorários advocatícios. Assim, a evidência dos autos me demonstra que parecem ser honorários advocatícios devido por sua atuação profissional. Pelo Código de Receita informado no comprovante de rendimentos pagos. Onde é que está o comprovante de rendimentos pagos? Eu deixei em amarelo, se vocês podem perceber, está em amarelo, grifado em amarelo no... Tem um comprovante de rendimentos na página 102 e 103, que são esses comprovantes que ele fala que são rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício. Deixa eu ver se tem um outro, estou procurando outro de um pouco mais de R$100 mil. Não estou encontrando. Mas, bem, esses aqui, por exemplo, que sirvam de exemplo, enquanto vocês estão analisando, ele fala claramente que é rendimento do trabalho sem vínculo empregatício, mas ele lança como omissão de ação judicial, ação trabalhista. E aí o Rafael voltou. E aí eu deixei em amarelo no segundo tópico de nulidade, até porque boa parte desse voto eu vou dar provimento ao pleito do contribuinte. Mas eu não sei se eu avento um vício material no lançamento, na matéria tributável. Especialmente com a apresentação porque eu não poderia tributar honorários advocatícios como se fossem rendimentos acumulados, porque não são. O rendimento acumulado, ele pressupõe, por exemplo, uma ação que se protrai no tempo, então ao longo disso, 10 anos. Mas a ação do honorário advocatício é pontual, a gente recebe no momento que conclui a ação. É um rendimento que se opera pelo regime de caixa, diferentemente do acumulado, que se opera pelo regime de competência. E aí eu não poderia julgar, eu fico me colocando assim, eu não posso julgar de uma maneira, ainda que eu vá desconstituir o lançamento quase em sua integralidade, mas é um vício material muito explícito a considerar o comprovante de rendimentos pagos, que trata basicamente de rendimentos recebidos sem vínculo empregatício. Qual que é o vício? Material, determinação da matéria tributável. Mas qual que é o vício? Porque, veja... Eu não posso lançar honorário advocatício como rendimento acumulado, DEM. Aonde que a fiscalização diz no relatório fiscal que é rendimento acumulado? Ele lança, está lá no lançamento, da análise de informações e documentos apresentados pelo contribuinte ou informações constantes. 50 aí, qual a página, Gregório? 56, né? Começa na 57 lá. 57. Tá como se fosse recebimento de reclamatória. Mas não é, né? E tem comprovante que prova isso. Você está falando na 50 tem um demonstrativo de transferência. Por que você chegou à conclusão que seria honorários? Para facilitar isso. A reclamação trabalhista não pode ser buscando honorários? Porque pode ter o questionamento até do advogado que muitos são contratados sem um vínculo trabalhista e muitos ajuizam a ação trabalhista buscando honorários. Não sei se
Pode, Ana, pode. O que me levou a essa conclusão foram os comprovantes de rendimentos pagos. Os comprovantes 102. Comprovantes de rendimentos pagos, normalmente ele informa rendimentos valiosos de ação trabalhista, decisão de Justiça Federal, ele tem um código específico. O código desse comprovante de rendimentos pagos é de rendimento do trabalho servículo empregatício. Se você passar para a próxima página, ele vai até mesmo discriminar quais são estes rendimentos, que foram essas 3 ações. Ele fala aqui, ó, conta única, vara da fazenda, primeira vara civil e quarta vara civil. Eu estou procurando aqui outro rendimento, enquanto vocês também podem fazer pergunta, enquanto eu estou procurando outro comprovante que me levou também a essa convicção. Eu estou baixando aqui ainda, não consegui abrir, mas você já afastou aquela possibilidade de serem honorários em cima de parcelas pagadas fracionadamente, né? No decorrer do tempo. Honorários em cima de parcelas pagadas fracionadamente, eu não entendi. O que isso quer dizer? Tipo assim, a ação, ela pagou, o contribuinte foi recebendo fracionadamente, distribuído no tempo, e eu posso, desculpa, eu vou ter que te interromper, tá, Francisco? Eu vou voltar, eu queria que vocês abrissem a página 72. Eu estou baixando aqui. Não, quem já tiver aberto, que abra na página 72, logo no início ele fala, o valor relativo aos 104 mil se refere aos honorários sucumbenciais originados do processo judicial, onde fiscalizando foi responsável pelo levantamento. Não, tudo bem, aí eu já... Pois é, aí eu vejo que eu não consigo não ver um vício material nesse processo. Eu fiz esse trecho amarelo, eu deixei o trecho amarelo, que é justamente a minha decisão primária, é a nulidade do lançamento, mas eu fiz todo o voto, naturalmente que na alternativa. Márcio, veja só, o contribuinte recebeu esse rendimento de R$132 mil em um processo judicial trabalhista. Ele não era o autor do processo. Não, errado, não, ele não recebeu só um, ele tem 2 rendimentos. Isso, ele é um advogado. Mas recebeu em virtude desse processo. Mas o honorário não é acumulado. O honorário é regime de caixa, né? Mas vamos pensar assim, vamos abrir um pouco a cabeça, né? Ele recebeu um rendimento que está sendo tributado nesse processo judicial trabalhista. Existe algum prejuízo à defesa aqui que impossibilitou a defesa? Mas aí não é vício processual, é vício material. Vício material, não é processual. O prejuízo à defesa é vício processual, e aí sim, o vício processual a gente poderia convalidá-lo se não houvesse prejuízo, mas vício material ele infirma o lançamento. Algum desses dispositivos aqui que ele cita estão errados? Não, mas é a determinação da matéria tributável, embora o dispositivo é parte da determinação, mas quando ele diz que é rendimentos recebidos acumuladamente, ele muda a matéria tributável, que deveria ser omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, ou omissão de honorários sucumbenciais. Eu não me lembro se tem essa infração dentro da Secretaria da Receita Federal. É isso que me incomoda. Eu não me incomodo tanto porque o provimento é praticamente integral ao voto, mas me incomoda essa matéria, porque eu estou convalidando um lançamento que não foi... E o relatório, agora que eu mostrei a página do relatório, a página 52, ele fala que é honorário sucumbencial. Ele tem uma dinâmica diferente do rendimento recebido acumuladamente, mesmo quando o rendimento recebido acumuladamente era submetido ao artigo 12 da Lei 7.713. O honorário é uma simples omissão. Eu estou omitindo meu rendimento, pode ser de pessoa física, se o honorário é decorrente de uma ação envolvendo pessoa física, ou de pessoa jurídica. Normalmente é de pessoa jurídica, porque vem trasladado pelo Tribunal de Justiça. Tá. Márcio, eu gostaria de estudar esse processo com mais calma para julgar, tá? É um caso, assim, bem que não dá para a gente julgar, assim. Então, se ninguém pedir vista, eu acho que eu vou pedir vista. Não, eu não julguei ainda também. Eu estou trazendo uma matéria de nulidade para a gente discutir aqui em turma, porque, como eu falei, eu tenho um voto alternativo dele, que é superando toda a nulidade, mas no mérito, com exceção de um lançamento, ele é mantido. Gregório, você pediria vista desse processo? Para daí a gente... eu acho que nesse caso aqui eu queria dar uma olhada mesmo, ver se o que a fiscalização disse, o que foi... Mas eu não estou proclamando meu voto, Deni, eu não quero proclamar meu voto ainda fechado, eu queria discutir isso em tela, porque quando pede vista, é como se eu já tivesse proclamado meu voto. E aí eu não foi finalizado antigamente. Não, veja. No lançamento, você está dando parcial provimento, mas você tem que prover o voto, porque eu tenho que votar também.
também, e aí eu vou pedir isso. Aí depois, quando voltar no mês que vem, a gente já discute tudo. O teu voto é um voto provisório, fica ali, né? Se você entender que tem que mudar o voto, você pode mudar, não tem problema, né? Nesse caso aqui, o teu voto é para dar provimento parcial ao recurso, né? Esse voto. Na verdade, meu voto primário, que é esse voto amarelo, eu quis diferenciar os votos. É para anular o lançamento. Tá, então... O lançamento tem vício material. Tá, então esse voto pode ser? Eu consigo anular esse voto, mas no mês que vem, se você resolver mudar o voto, alterar, não tem problema não, porque não está finalizado o julgamento. Tudo bem? Entendi. Mas me responde aqui uma coisa. O honorário, é entendimento de todo mundo, o honorário é regime de caixa. O honorário não é um rendimento recebido acumuladamente, correto? Todo mundo concorda, né? Por mais que o advogado trabalhe ao longo de anos no processo, ele não é um rendimento recebido acumuladamente. Sim, mas se ele receber parceladamente é por competência, né? Não, claro, mas aí não é o caso. Não, tudo bem, mas eu só estou falando que às vezes, por mais que seja uma sucumbência, ele faça um acordo com a parte contrária e receba parceladamente. Entendeu? Pode haver sucessão de advogados no processo. Exatamente, também tem isso. E aí muda a Tem o fracionamento desses honorários, sucumbenciais, tem umas situações mais delicadas aí, mais particulares, não delicadas. Eu imaginei que vocês saberiam mais do que eu nesse caso, porque realmente eu nunca advoguei, eu nunca pude advogar, né, então... Para mim, isso aqui é uma omissão de rendimento de pessoa jurídica, né? Em que a verba são honorários, só isso. Só isso, aí teria um erro no lançamento. Eu não sei se dá nulidade, para mim não daria nulidade não, mas... Mas, não, calma, se tu está dizendo que é uma omissão de rendimento de pessoa jurídica, é nulo. É nulidade. Não, mas o enquadramento legal. O enquadramento legal, deixa eu abrir lá de novo, só para confirmar. Está na 58. O enquadramento legal, ele vai trazer o quê? Ele tem um 28 da 10833. Ele não trouxe, por exemplo, o 12 ali. Não, mas ele trouxe o 28 da 10833, que é a lei da COFINS, mas ele traz esse dispositivo do rendimento de ação trabalhista. Deixa eu mostrar aqui. Tá. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 dias da retenção, comprovar nos respectivos autos o recolhimento de imposto incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho. Então, não tem nem Justiça do Trabalho aqui, né? É tudo vara civil. E o 46 da 8.541, que é mencionado nesse, o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível ao beneficiário. Aí fica dispensado a soma dos rendimentos pagos no mês para aplicação nos casos de juros, indenizações, honorários, remuneração pela prestação de serviço, que é a ideia do som. Então a intenção dele foi enquadrar como reclamatória trabalhista mesmo, como rendimentos acumulados. Não foi só um equívoco assim, um copiar-colar da transcrição ali na hora de fazer a descrição, não. E por mais que o artigo 59, parágrafo 3º, ele fale que no caso que a gente dê provimento ao contribuinte, nesse caso poderia ser uma nulidade parcial, poderia se entender a nulidade parcial nessa infração, dar provimento parcial, que eu vou dar o provimento ao contribuinte neste ponto, mas eu acho que a lei, quando ela fala isso, ela só fala dos vícios processuais, ela não fala em vício material. Porque ela está dentro do contexto de vícios processuais, que é o artigo 59, incisos 1º e 2º. Então, não alcançaria o princípio do prejuízo os vícios materiais, mas apenas os vícios processuais, os vícios formais. Mas ok, foi pedido em vista, acho até razoável. Márcio, essa nulidade do lançamento, o contribuinte argumenta isso no recurso, né? Então, ele argumenta principalmente na impugnação. E a DRJ, quando ela julga, ela fala assim, só um minutinho. A DRJ, no julgamento da nulidade, ela traz um trecho que eu acho muito... Deixa eu ver se eu acho que eu vou. Achei. O contribuinte... Vou votar preliminar, só um minuto. No caso vertente de plano, considero que deve ser rejeitada a arguição preliminar, alusiva à pretensa nulidade material do feito, que foi encaminhado pelo impugnante ao argumento de que a autoridade lançadora teria incorrido em erro ao descrever a infração e a citada capitulação legal do fato relacionada à omissão de rendimentos, como decorrente de decisão judicial.
é que não há falar em vício, quinquínio feito de nulidade, nem preterição do direito de defesa relacionados à pretensa imprecisão do fisco na capitulação legal, ou na descrição do fato que seja o lançamento se restar demonstrado nos autos a existência de todos os elementos necessários à compreensão e ao exercício do direito de defesa do impugnante. Ou seja, ele reconhece que existe, mas ele diz assim, não, mas o princípio do prejuízo. Mas vício material é diferente de vício formal, nesse caso. E no recurso, o contribuinte questiona? Aí eu tenho que me recordar, você está fazendo pergunta seguinte. Lembra que eu julguei esse processo há um mês, né? Deixa eu me lembrar aqui. Vou pescar aqui o recurso voluntário. Mas ainda que ele não reclamasse, Dene, isso aí para mim, nulidade processual. Total. Com certeza. Até no meu processo que eu aleguei uma decadência de ofício, o Luiz disse para eu mudar para nulidade. Eu sei que tu quer estudar, Dene. E todo mundo concordou que poderia ser de ofício. Totalmente. Eu sei que tu quer estudar, Dene, mas eu não... Sim, esse é um caso que tem que estudar mesmo, não dá para... Deixa eu só pesquisar aqui. O Dene, o fato de um lançamento ser nulo não quer dizer que alguém... 246, o recurso. Cara, o Marcelo está mais ágil do que eu nesse processo. Obrigado, Marcelo. Você colocou lá as referências. Eu vou lá na referência e vem para cá, entendeu? É porque eu tô entrando dentro do recurso procurando, porque eu estou andando... Ele fala da nulidade da decisão monocrática, primeiro, 3.1, né? Porque ele rejeita a realização de diligências, o 3.1. 3.2, os valores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dene, eu acho que sim, Dene, eu não vou te dar certeza, mas quando tu baixar a diligência, tu pode confirmar. Mas eu creio que sim. Se eu bem me recordo, sim. É uma decisão muito parecida, é um recurso muito parecido com a impugnação. Tá. Então tá. Então vai sair com vista, né, Gregório? Você vai pedir vista, né, Gregório? Então, provisoriamente está mantido que eu julguei pela nulidade, é isso do lançamento? Mas eu queria saber o que eu coloco na... Nulidade por vício material. Não, mas você dá provimento ou nega provimento? Ou nega provimento e reconhece a nulidade de ofício? O que você entendi. Então tu vai ter que me dar 5 minutinhos, é bom que é o tempo de alguém ir assim no banheiro, alguma coisa, rapidinho, só para eu confirmar, tá? Não, então a gente já pode seguir para os próximos, e aí você vai dando uma olhadinha, vai ficar assim, ó, colega. Mas eu não vou prestar atenção no voto dos próximos. Não, mas ó, é tranquilo, ó. Colegas, depois a gente deixa assim sobrestado para eu fazer a leitura final do voto e a gente já passa para o próximo processo. E aí você vai vendo aí. Mas vai ficar assim, ó, em princípio, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. Colegas, esse é o item 131 da pauta do contribuinte Jefte Fernando Lizovski. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, aí dando provimento ao recurso ou negando provimento, aí se me diz exatamente como que vai ser ali, tá? Na sequência houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram, tá? Esse vai ser o dispositivo. Você então só veja aí, daqui a pouco você avisa nós e eu faço a leitura final daí do dispositivo. E a gente já pode passar para o próximo. Podemos passar para o teu, Ana, para o 32 daí? E aí você vai vendo aí, Márcio, daí você já me fala. Aí, de repente, dá para fazer mais esse da Ana, daí a gente já faz o intervalo daí. Ou, se der tempo, fazer mais um ainda. Mas vamos então. Item 132 da pauta, de relatoria da conselheira Ana, trata-se do contribuinte Joaquim dos Santos Cândido. Joaquim dos Santos Cândido, item 132 da pauta. Ana, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento de imposto de renda à pessoa física resultante da revisão da DIR-PF retificadora do exercício 2006 em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos do INSS no valor de R$ 77.416,74, resultante da diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o declarado pelo Instituto. A impugnação foi julgada improcedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22 de abril de 2013 e apresentou recurso voluntário em 13 de maio de 2013, sustentando que inicialmente fez a declaração correta dos valores recebidos, sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim dele conheço e passo a análise da matéria. A notificação de lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos recebidos do INSS no valor de R$ 77.416,74, que resulta da diferença entre o valor declarado pelo contribuinte de R$ 14.309,72 e o declarado pelo Instituto de R$ 91.726,46. O contribuinte alega que apresentou declaração informando o correto valor de R$ 91.000, recebido do INSS, e com isso recolheu o valor de R$ 20.706,20 a título de imposto de renda, conforme a tabela abaixo. Essa tabela está no recurso dele e, de fato, tem os DARFs que comprovam que ele fez todos esses pagamentos. Os DARFs devidamente pagos estão anexados às folhas 11 a 16 e na declaração de ajuste anual do contribuinte consta a informação de que recebeu o valor de R$ 91.726, tendo como fonte pagadora o INSS. Então, na folha 20 tem a declaração dele original e eu fiz o destaque aqui em rosa do valor que ele afirma que recebeu do INSS e embaixo ele coloca esse valor de R$ 77.000 como isentos e não tributáveis. Posteriormente, em 20 de abril de 2006, o contribuinte apresentou uma declaração retificadora e declarou o valor de R$ 14.309,72 recebido do INSS. O restante, os R$ 77.000, manteve no campo de rendimento isentos e não tributáveis, conforme consta nas folhas 31. Aí eu copiei aqui a imagem. O recorrente aduz que tal ato decorreu do entendimento proferido pelo STJ quanto à não incidência de imposto de renda sobre tais valores. Ainda que pela declaração original deveria pagar imposto de renda, e esses valores foram efetivamente pagos. A DRJ analisou as duas declarações apresentadas pelo contribuinte e assim concluiu. Eu não vou ler esse trecho não aqui da DRJ para dar uma pulada. A DRJ verifica que realmente ele teria feito isso, essa mudança na retificadora. Pois bem, o imposto sobre a renda é lançado por homologação, cabendo ao contribuinte o cálculo e o pagamento do imposto devido e ao fisco sua posterior verificação e homologação, ou se for o caso, o lançamento de ofício da parcela devida. Ao contribuinte, cabe a apresentação da declaração respectiva, a obrigação acessória, cuja regulamentação está a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Uma vez apresentada tal declaração, é cabível sua retificação, com a apresentação dentro do lustro legal de outra que terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa. É o que consta no artigo 18 da MP 2189 e, no mesmo sentido, é o artigo 54, inciso 1 da Instrução Normativa 15 de 2001 da Receita Federal. Assim, uma vez apresentada espontaneamente pelo interessado uma nova declaração, a anterior fica automaticamente substituída. Para efeitos fiscais, os dados informados pelo contribuinte são aqueles postos na sua última declaração retificadora, pois as anteriores perdem seu efeito. Portanto, o correto lançamento realizado em face do recorrente. No mesmo sentido, é a jurisprudência desse Tribunal Administrativo. Eu relacionei aqui algumas jurisprudências, inclusive do nosso colega Marcelo agora. Do exposto, deve ser mantida a decisão impugnada e negado o provimento ao recurso voluntário, devendo, contudo, ser abatido o valor já recolhido pelo contribuinte a título de imposto de renda. Conclusão, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 132 da pauta, o contribuinte Joaquim dos Santos Cândido, a conselheira relatora, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto da relatora?
Marcelo, vai divergir do voto da relatora? Parabenizá-la pelo voto dela. Pelo conteúdo do voto, né? Tá certo, então. Então, colegas, deixa eu registrar aqui. Eu também não divirjo da relatora. No item 132 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Tá. Agora vamos... Márcio, em relação àquele lá, você já tem uma posição? O 131? Tenho, presidente. A pedido de nulidade no 131 refere-se apenas à nulidade do acordo recorrido em matéria de não haver diligenciado o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela não realização da diligência requerida. Nos próprios pedidos enumerados ao final, deduzidos ao final da sua peça, do seu recurso, ele também não recorda a nulidade do auto por vício material. Então, de ofício, eu reconheço a nulidade do auto por vício material. É isso, por vício material, na determinação da matéria tributável. Tá, então eu vou colocar assim, o relator apresentou o seu voto, reconhecendo de ofício a nulidade do lançamento por vício material, isso? Isso. O relator apresentou o seu voto, reconhecendo de ofício a nulidade e a... Será que eu coloco algo tipo, restando, pois, prejudicada a análise das alegações recursais? Alguma coisa assim? Será que eu coloco? Como é que fica o recurso voluntário? Como é que fica? Não apreciou? Acho que por enquanto não fica, né, dele, porque só ele votou, se pediu vista. Isso você só vai consignar no final, certo? Quando o voto for proferido efetivamente. Bem, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar assim. O relator apresentou seu voto, reconhecendo de ofício a nulidade do tratamento por vício material. Bom, aí é que, sabe, Renata, você tem razão, esse aqui não é a decisão nossa, né? Esse aqui é só o pedido de vista. É a dele ainda, né? Exato. Alterado. Mas o CARF sempre pede um pronunciamento nosso em relação ao recurso voluntário. O que a gente fez com o recurso voluntário? Né? Não conhece parcialmente, ou analisa por conta de digitalidade e tal. Mas então tá, nesse caso aqui, então acho que vou deixar assim mesmo, então. O relator apresentou seu voto, reconhecendo de ofício a nulidade do lançamento por vício material. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Esse, colegas, é o resultado do item 131 da pauta, do contribuinte Jefte Fernando Lisowski, de relatoria do conselheiro Márcio. Tá. Vamos passar agora, que horas são? Tem... 10h45. Tá, antes deixa eu ver aqui, na hora certa, hora certa, quero ver a hora certinha, vamos ver. 47.
Colegas, pela hora certa, no site, hora certa, agora são 10 horas e 47 minutos. Temos mais 13 minutos. A gente podia fazer um intervalo daí às 11 horas, né? Como a gente tem feito sempre. Então, vamos lá, para a pauta. Vamos passar agora ao item 133 da pauta. A gente faz esse item até às 11 horas, Márcio? Apesar do voto ser longo, o processo é bem simples, é porque ele tem muita reprodução do acordo recorrido. Na verdade, eu me baseei no artigo 57, parágrafo 3. Tá, deixa eu só fazer a apresentação aqui do voto, do processo. Colegas, vamos então agora passar para o item 133 da pauta, do contribuinte Luiz Carlos Filomeno. Item 133 de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode passar então a leitura do relatório do voto. Então, se você puder, nesse caso, fazer um resumo mesmo. Parei. Pode começar. Trata-se de lançamento plurianual 2006, 2007 e 2008, referente às omissões e infrações de omissão de rendimentos de aposentadoria, omissão de ganhos com operações comuns nos mercados de renda variável e dedução indevida de despesas médicas. O contribuinte, no seu recurso, ele entende que era portador de moléstia grave, não podendo ser exigido multa de ofício e juros de mora por falta de recolhimento do tributo. Ele traz também alegação de que é irrelevante o laudo oficial emitido pelo Ministério da Fazenda e INSS, devendo ser admitida a data de diagnóstico médico da moléstia grave no laudo privado que ele traz. Repete também haver procurado o INSS ter descoberto que a documentação de sua aposentadoria foi extraviada. Acerca das ações vendidas e tributadas, lembra serem isentos os ganhos líquidos oferidos nas operações de ações cujo valor de alienação seja inferior a 20 mil, informa que foram desconsiderados o valor das compras das ações, custos e taxas administrativas e de corretagem pagas nas operações com estas, ao fim de defender a dedutibilidade das despesas médicas. Vou ao voto e me vale do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 57 do anexo 2 do RICAF para reproduzir os achados da DRJ tratando desse assunto, desse caso concreto. Porque o contribuinte, ele não apresenta o laudo oficial, o laudo médico oficial que exige a lei. Ele apresenta apenas um laudo particular. E aqui todo esse voto, ele vai estar trazendo, vai estar fazendo fundamentação e embasamento legislativo e jurídico referente a esse caso. E eu proponho um apenso ao final, faço uma parte. As decisões judiciais trazidas pelo recorrente, não vinculantes, não afastam a obrigatoriedade do laudo médico oficial. Elas apenas estabelecem que, quando assim estiver provada, vou adicionar aqui a moléstia grave, nos termos da lei, a data de início da isenção pode ser aferida a partir de diagnósticos médicos privados, que foi até um caso que nós tratamos ontem dos processos da ANA. Então, ele fala aqui, ele traz alguns julgados, e os julgados que ele traz, a gente pode perceber que, no caso concreto, a laudo emitido pelo Serviço Médico Oficial do município de Araras. No outro, o termo inicial é a data de comprovação da doença e não a data de emissão do laudo oficial. Aí ele está falando data de emissão, no caso, ele está comparando as datas. Aqui no outro julgamento ele também fala data de emissão do laudo oficial. Significa o quê? Significa que a justiça em nenhum momento diz que é desnecessário o laudo médico oficial, mas ela entende, que foi até aquela interpretação que eu comentei com o Francisco durante o nosso voto, que a legislação estabelece a obrigatoriedade do laudo, mas que a data de início da doença pode ser atestada por laudo particular. Isso não dispensa o laudo médico oficial para comprovar a doença. E aí a gente entra naquela celeuma de debate em relação a saber se eu apresento o laudo oficial, mas se eu não apresento o laudo anterior, como eu comprovo a doença? Mas isso é uma parte. O fato é que ele não apresentou o seu laudo médico oficial. Trago a súmula CAF número 63, que ratifica a obrigatoriedade de laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados e do município. Então, neste ponto, eu rejeito o argumento dele, lembrando também que ele fala que a documentação foi extraviada pelo INSS, ele nada apresenta. Aí eu passo a infração de omissão de ganhos com operações de mercados à vista de bolsa de valores, na qual ele apenas rechaça que não foram admitidos os custos de aquisição e foram conhecidos valores acima de 20 mil. Como vocês podem ver na tabela, que foram esses dois lançamentos, nenhum deles é superior a 20 mil. É um em janeiro e em fevereiro, 45 mil, e o outro 26.200.
Portanto, ressalto, que eu acrescento, com foco no auto de infração às folhas 267, que não houve lançamento de alienações inferiores a 20 mil, como o contribuinte defende as folhas 358, por não haver sido exigido imposto sobre a renda da pessoa física nos períodos de março, que eu botei mas deve ser só novembro e dezembro. Em relação aos custos de aquisição, o lançamento também narra haver reduzido os custos de aquisição das ações, antes de aferir o ganho em renda variável. Com relação às despesas médicas, eu aqui me limito apenas a reproduzir os votos o voto condutor, que foi pela falta de comprovação adequada dos rendimentos. Ao todo, eu voto por julgar improcedente, negar provimento ao recurso voluntário. Como eu falei, é um voto longo, mas ele não é um voto de abordagem longa, entendeu? Tá certo. Colegas, o conselheiro relator está votando em relação ao item 133 da pauta, do contribuinte Luiz Carlos Filomeno. O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo? É uma pergunta para o Márcio. Você falou, se eu compreendi bem, ele não possui um laudo médico oficial, em nenhum momento. Ele afirma possuir, mas que quando ele foi no INSS para obter o laudo novamente, este já fora extraviado. Mas não existe laudo médico oficial. Não é como o caso de ontem da Ana, em que havia um laudo médico oficial e havia apenas o litígio em torno da data de início da doença, que é um assunto que foi tratado naquela súmula específica, que a Ana, se puder também me conferir para adicionar no voto, eu esqueci, é 558, né? 585. 598, né? Começa com 5. É por aí. Eu acho que é 598, mas eu vou ver aqui. É porque a súmula também ela não dispensa o laudo médico oficial. O laudo médico oficial é uma exigência legal. O que a súmula estende a interpretação o que ela interpreta daquela lei é que o laudo define a doença, mas a data de início não é nem a data de emissão do laudo, mas a data provada da doença por qualquer meio jurídico adequado. Que no caso da Ana foi trazendo um laudo privado, um laudo particular. Nesse caso dele não há laudo médico oficial que sustente seu amparo. Ele poderia ter providenciado, né? Ele poderia ter providenciado outro laudo, né, oficial, mas parece que... Naturalmente que ele poderia, até porque, mais uma vez, é seu ônus por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Mas só para entender, na sua ótica, a doença, ela precisa ser comprovada... Não, na minha ótica não. Na ótica do julgamento da Ana ontem, que nós fomos em que o meu entendimento, o seu, do Francisco e do Marcelo foi vencido, mas é a ótica do STJ contemporânea, não é minha ótica. Eu estou trazendo um caso que a gente julgou ontem. É que, pelo que eu entendi, é o seguinte, não é que a doença tem que ser comprovada por um laudo e a data de início da doença pode ser um laudo particular. Não é isso. Pelo que eu entendi, é o seguinte, a justiça pode reconhecer o direito à isenção com base em doença grave, tomando por base comprovação por meio de laudos não oficiais, tanto da doença... Não é isso que a justiça fala. Sim, Márcio, eu já trabalhei com essas... tanto da a súmula 598, porque o que o STJ está querendo dizer é o seguinte, por que a gente tem um laudo médico oficial? Qual é a razão de ser? Que já existiam muitas fraudes. Então, muitas pessoas tinham um laudo fraudado, né, e com isso tentavam uma isenção ou até, junto ao imposto de renda, algumas deduções. Então, veio a legislação e fala, eu preciso, então, de um laudo oficial. E o que o STJ fala? Olha, às vezes, pelo conjunto probatório dos autos, a gente consegue ter uma visão bem clara que ali não tem nenhum tipo de fraude. A pessoa não está tentando fraudar, ou então o tipo de médico que ela tem não é fraude. Então, o STJ fala, o juiz tem a capacidade de analisar os autos, e é isso que o CPC que prevê, e dentro dessa capacidade do julgador, ele pode dizer se aquele conjunto probatório que tem ali do contribuinte é apto ou não para ele verificar que a doença realmente existe. Entendi. Às vezes até sem laudo nenhum, eu posso ter alguma coisa que eu consigo atestar que a doença existe.
Por exemplo, no caso da minha contribuinte, dela é cegueira total. Existem outras formas dela comprovar que ela tem uma cegueira total. Então, às vezes, ela podia ter nenhum laudo e o STJ verificar que, de fato, ela tem aquela doença e já há aquele tempo. E é aquela questão. Tem doença que surge do dia para a noite. Tem doença que não surge do dia para a noite. Então, será que aquilo ali já não existia? Eu lembro que teve um processo que a gente viu que ele tinha certidão de óbito de câncer. E no mês anterior, a gente tinha dito que ele não tinha o câncer. Será? Então, é isso que o STJ está vendo. O juiz, ele tem condições de apreciar a prova e fazer um juízo de valor sobre ela, mesmo que aquele laudo não seja oficial. Mesmo que nenhuma prova seja oficial. Entendi. É desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrar a doença grave por outros meios de prova. Isso. Desde que o magistrado entenda que foi possível comprovar que existe a doença e de alguma forma conseguir ver a data, se existe uma data ali para eu verificar qual é a data, entendeu? Qual é o tipo de doença? É uma doença que surgiu ontem, hoje? Naquele meu caso da contribuinte, o laudo que ela tem um outro laudo que diz assim, ela sempre veio aqui nesse hospital, podia até ser um posto médico, porque ela era do Tribunal de Justiça, e eu estou acompanhando, de fato ela sempre teve esse glaucoma aí super grave que nenhuma lente tem jeito. Aí você pergunta para um oftalmologista o que quer dizer isso, quer dizer que ela sempre esteve nessa fase de cegueira, entendeu? Então ele está dizendo, ela sempre veio aqui, a gente sempre tentou reverter um quadro de cegueira e desde então não é possível. Só tentando contribuir com esse, porque tem um processo que está em vista, tratando desse assunto, eu tenho um entendimento um pouco diferente em relação a questões nossas decisões, né? Claro, o juiz, o STJ, eles têm a lei de convicção motivada, desde que justificada. Mas no nosso caso, o BICAF, ele é claro lá no 62 que a gente não pode afastar, a gente não pode ter previsão legal, a não ser naquelas situações vinculantes, né? E aí seria um benefício, uma redução de tributo, e a lei exige que seja a comprovação da doença por laudo médico oficial. E vejam bem, gente, a comprovação da doença por suposição de 2016, eu quero saber o seguinte, esse contribuinte estava doente em 2016, a comprovação é de 2016, não é o laudo de 2018. A junta tem poder para, mediante esses exames, esses prontuários, ela lá na avaliação do paciente, dizer, olha, realmente tem comprovação que a doença pré-existia desde 2018. E aí sai nesse laudo, esse laudo é de 2016, 17, 18, e ele retroage a doença lá atrás. Mas aí a junta a partir dos exames, né? Agora, eu não vejo, assim, eu respeito, né? Mas eu não vejo que a gente tem poder para fazer isso, em relação a esse assunto. Eu acho que o laudo oficial, ele tem que dizer, vale a data que está no laudo da doença. Se ele disser, olha, ele tem essa doença retroativo, cumpre, tranquilo, sem problema. Agora, se ele disser é portador da doença tal, e não se refere a que essa doença já pré-existia, eu não vejo como a gente admitir que essa comprova a doença mediante laudo oficial, e o início da doença mediante um laudo particular, ou até como a Ana está colocando, né, de a gente mesmo entender a partir dos exames. Né? É um posicionamento meu desse assunto. Ok, então. Colegas, então, em relação ao item 133 da pauta, do contribuinte Luiz Carlos Filomeno, o Márcio, o conselheiro relator, está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Nesse caso, acompanha pelas conclusões, presidente. Acompanha pelas conclusões. Mais alguém acompanha? Um laudo pericial. Nesse caso, não tem laudo pericial e, de fato, a lei exige, a súmula CAF também exige que tenha laudo pericial. No caso que a gente votou ontem, por exemplo, a conselheira Ana, tinha laudo pericial, o laudo tinha uma lacuna, digamos assim, que era indicar a data de início da vigência, mas isso foi comprovado por outros meios de prova. Bom, nesse caso aqui não tem laudo pericial apresentado, então por isso eu acompanho pelas conclusões. Ok. Mas foi por isso também que eu defiro, Gregório. É pelo mesmo motivo, pela falta de laudo pericial.
Sim, mas você entende que tem que ter o laudo com todas as formalidades, indicando data de início, né? Isso. Sim, ok, agora entendi. Perfeito. Então, colegas, no item Eu C... também pelas conclusões. Eu também, as conclusões. Rafael também? Tá. Márcio, esse auto tinha outras infrações, né? Em recurso. Esse lançamento. Tinha, então, talvez, pelas conclusões, matéria moléstia grave, né, Deni? Pode ser, não sei. Isso, pelo Matéria omissão de rendimentos decorrentes de recebidos da proventos de aposentadoria. Além disso, você colocou lá na ementa a referência ao 57 e a moléstia grave. Não falou das outras matérias, você costuma fazer assim mesmo? Não, eu devo ter esquecido só. Mas obrigado pela emissão. É bom incluir lá, então. Sim. Parei agora no intervalo mesmo. Perfeito. Então, colegas, ficará assim o resultado do item 133 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Ok? Colegas, agora 11 horas e 4 minutos. Um pouquinho depois dos 4 minutos. Vamos então fazer um intervalo agora de uns 15 minutos, ou quase 19 minutos. A gente retorna às 11h20, pode ser? 11h20, né? Só para vocês saberem, eu estou usando aquele site que a Ana indicou lá, da hora certa, então só olhar nesse site aqui, 11h20, tá bom? Então tá, gente. Para a gravação, Deni. Gravação, né? Valeu.